Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ô Glória, chegando nosso abençoado programa. É muita bênção nesta tarde de hoje. E que programa é esse? É justamente o Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Ô Glória, é muito bom eu estar aqui com vocês nessa Rádio Missões. E por isso que eu quero dar para todos que estão sintonizados com a Rádio Missão e com o programa Manancial de Água Viva, eu dou boa tarde a todos. Todos os que são habituê e aqueles que não são, mas que nesse momento, de repente, sem querer, ligaram e estão nos assistindo. Que Deus os abençoe poderosamente, que tenham uma tarde maravilhosa na presença de Deus. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele nos dá fé para seguirmos adiante. Ele nos dá grandeza de espírito para nós perdoarmos. Ele nos dá paciência para compreender todas as pessoas. E Ele, além da paciência, Ele nos dá serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, que você não pode mudar. Tá bom assim? É mesmo assim. O Senhor Deus fala para você agora. Acabou de falar para vocês agora, neste momento, em nome de Jesus, porque exatamente agora, neste segundo, está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, Manancial de Água Viva. Manancial de Água Viva, mensagem. Queridos, vamos orar assim. Senhor, nos cura. Deus, por favor, nos cure. Cure nosso corpo, nossa alma, a nossa mente. Cura, Senhor, em especial meu coração, os nossos corações, das decepções que passamos nesta vida. Nos ajude, Senhor, a ser forte, que a nossa fé e a nossa confiança, meu Deus, estejam sempre firmadas na Tua palavra. E que hoje nós te pedimos que toda enfermidade física e espiritual caiam por terra e todos os que estão doentes fiquem curados agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda,
à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos conclusão, restauração e prosperidade. Meu Deus, e hoje nós oramos por conclusão de etapas importantes no nosso destino. Oramos, Pai, para que tudo aquilo, Senhor, que precisa ser feito, que precisa ser finalizado em nosso propósito, em nosso destino, que o Senhor derrame favor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abra as portas, nos dê os recursos necessários, coloque as pessoas que precisamos para cumprir o Teu plano nessa parte da nossa vida. Oramos e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça, a Tua abundância. Eu profetizo, Pai, um dia totalmente guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Consagramos cada segundo deste dia, Senhor, cada milésimo desse dia, consagramos a Ti e pedimos, Pai, em todas as coisas, queremos que a Tua mão esteja sobre nós, nos guiando, Senhor, nos submetemos à Tua vontade, renunciamos, ó Deus, nossos projetos e sonhos e estamos abertos a viver os Teus sonhos e os Teus projetos. Nos dê a força que o Senhor deu a Davi, nos dê a graça que o Senhor deu a Davi e que o Espírito do Senhor também tome posse de nós, cada vez mais e mais. No nome bendito de Jesus Cristo, eu declaro e libero, Senhor, palavras de bênção, de avanço, de conquista e de grandes coisas. E que o Senhor nos surpreenda no dia de hoje, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia e hoje nós estamos orando por conclusão de etapas importantes do nosso destino. Conclusão de etapas importantes do nosso destino. Exatamente isso. Você vai colocar aí no seu papel, no seu pedido de oração, onde nós estamos apresentando a Deus pela manhã e também à noite. E hoje Deus me deu uma palavra no Salmos 41, verso 11, que diz: Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: o meu inimigo não triunfa de mim. Davi, nesse salmo, se você ler ele com calma, o Salmo 41, você vai ver que Davi, ele teve grandes decepções, grandes. A Bíblia diz que até o amigo íntimo dele acabou se levantando contra ele e o traiu. Você tem que entender que na vida nós vamos passar por diversas situações que nós não gostaríamos de passar e que pessoas que nós achávamos que estavam do nosso lado estavam tramando contra nós. Não sei se já aconteceu isso com você, de você estar passando por uma situação, passando por uma dificuldade e você pensava assim: agora eu vou ter a ajuda do meu amigo, eu vou estar com as pessoas que sempre disseram que iriam estar comigo. E quando você olha para o lado, olha para o outro, você vê que não tem ninguém ali ao seu lado. Então Davi, ele declara: Senhor, eu te agradeço, porque quem estava sempre do meu lado era o Senhor. Meus amigos me traíram, pessoas do meu exército me traíram, pessoas da minha casa me traíram, mas Senhor, tu não permitiste que nenhum deles triunfaste contra mim, porque tu estás comigo, tua presença está comigo. Eu quero que você entenda, Davi reconheceu que Deus estava nos bastidores o tempo todo, não deixando que os inimigos o derrotassem. Em todo o tempo, em todas as suas incursões militares, em todos os perigos que ele enfrentou, e até mesmo com a fúria, a maldade de Saul contra ele e de adversários políticos, adversários militares, amigos de mesa que acabaram se levantando contra Davi. Em todo tempo, Deus dava livramento
para Davi. Não é que Davi era sortudo, é que Davi tinha o favor de Deus sobre a vida dele. Deus quer nos mostrar uma coisa, assim como o Senhor estava trabalhando a todo tempo nos bastidores da vida de Davi, o Senhor também está trabalhando nos bastidores da nossa vida. É fato que as injustiças aqui nesse mundo existem. É fato que o diabo levanta pessoas para tentar nos derrubar, para tentar nos envergonhar, para denegrir a nossa imagem. Mas nós temos um Deus que está batalhando por nós. Temos um Deus que está pleiteando as nossas batalhas. Um Deus que, mesmo que você não o veja, Ele está aguardando você, sabe, de toda e qualquer tipo de ação maligna. Será que você pode louvar a Deus porque Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida agora? Exatamente. Que o Senhor seja glorificado, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Aleluia! Entenda, Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Deus está trabalhando, não vemos, mas Ele está lá. E por mais que intentem contra nós, por mais que armem armadilhas, por mais que tentem difamar, por mais que tentem injustiçar, Deus está lá em todo momento nos guardando, Deus está lá em todo momento nos protegendo, Deus está lá em todo momento conosco, nos guiando, nos pegando pela mão e nos conduzindo. É por isso que Davi declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em outra passagem ele declarou: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi sabia que o que estava sobre ele era o favor do Senhor, não eram suas habilidades, não era a mera sorte, não era os aliados políticos, porque quando Davi enfrentou os seus maiores desafios da vida, Davi estava com o Senhor. Quando ele enfrentou o campeão de Gate, Golias, quem estava com ele era o Senhor. Quando Saul tentou matá-lo e todo o exército de Saul se voltou contra ele, quem estava aguardando ele era o Senhor. Quando ele foi contra um exército que o roubou em Ziclag. Quem estava com ele era o Senhor, porque ele estava em menor número, ele estava em total desvantagem e ele teve vitória. Quando Absalão quis usurpar o reino, querendo tomar, criando uma revolta popular, o Senhor o livrou. Em todo tempo, o Senhor estava nos bastidores da vida de Davi. Assim, eu creio que o Senhor está nos bastidores da minha vida. O Senhor está nos bastidores da minha casa, o Senhor está nos bastidores da minha trajetória, o Senhor está nos bastidores dos meus projetos, dos meus sonhos. Todo aquele que se levantava contra Davi perdia. Todo aquele que se levantar contra você vai perder. É só você, da mesma maneira que Davi fez, você fazer. Quando você sabe que Deus está com você, você tem ousadia, assim como Davi. Ele sabia que Deus estava com ele, e por isso, ele rumava dia a dia, de vitória em vitória. Ele vencia exércitos, ele conquistava, ele foi colocado por Deus no trono de Israel. Em todo tempo, Deus estava com ele. Quando você olha para trás, você percebe que foi apenas pela graça de Deus que você sobreviveu e venceu. E foi esse o momento que Davi teve de inspiração, cheio do Espírito Santo. Ele disse: tu não deixaste com que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Quando nós olhamos, sabe, toda a nossa trajetória, nós podemos ver Deus, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção.
Tem dias que acordo tão desanimado, tem dias que eu não sinto você do meu lado, momentos que induzem minha mente a pensar errado. Tem dias que a porta não quer se abrir, tem dias que a vontade mesmo é desistir, momentos que o medo em minha vida quer interferir. A gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vou adorar a Ti. A gente até confessa que confia na promessa, mas tem dias que é difícil entender. Eu sei que se não fosse sua presença, não suportaria mais sobreviver. Vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vem me mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tenho 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem renovar minhas forças, vem. As certezas são poucas, mas tem uma missão para concluir. E enquanto eu existir, vou adorar a Ti. Vou adorar a Ti. Mostrar o caminho, vem, não me deixe sozinho. Tem 1000 razões pra parar aqui, mas não vou desistir. Vem. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vamos ver lá em Provérbios 13:16. Diz: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Está bem claro isso. Aquela pessoa que é prudente, essa pessoa age com base no seu conhecimento, mas aquele que não é, expõe a sua insensatez. Ora, vou dar um exemplo para vocês. Um certo homem uma vez bateu a porta do prefeito da cidade, pedindo que ele emprestasse o seu burro, seu jumento.
prefeito então respondeu para ele: meu bom amigo, adoraria emprestar meu jumento, mas infelizmente ele não está aqui hoje. Olha a mentira deslavada do prefeito. Ele caiu por terra, porque naquele mesmo instante o animal zurrou tão alto que acordaria até um defunto. Aí o amigo, o homem que estava atrás de pegar o jumento emprestado, falou o seguinte para o prefeito: bom, hoje é meu dia de sorte, disse o visitante. Hoje é o meu dia de sorte. Ele falou naquele instante quando ele viu o zurro do burro. Ele fez essa seguinte explicação: bom, hoje é o meu dia de sorte. Parece que o seu jumento está aqui, sim. Aí o prefeito, caiu na mentira, ficou indignado e disse: como ousa acreditar no jumento e duvidar de mim, um homem tão importante? Ah, Deus, ele não teve outra explicação. Diante disso que aconteceu, ele se saiu com essa, né? Como é que o homem acreditava no jumento e duvidava dele? Meus queridos, a verdade, ela deve sempre ser fácil para você reconhecê-la, pois, como se diz, contra fatos não há argumentos. E muitas vezes, viu, ela é assim mesmo. Ela é incontestável como o zurrado, aquele jumento. Não há argumentos reais contra ela. Mas, queridos, quando a verdade é desagradável, muitos tentam contorná-la com suas próprias ideias, suas próprias mentiras, que não passam de mentiras criadas e inventadas. Quem duvida de fatos claros e verdades absolutas está convencido de sua mentira e vive de uma ilusão. Muitas vezes age como o prefeito. Como você ousa duvidar do que eu estou dizendo? Mas para o cristão, querido, pode e deve defender a verdade bíblica. Se o outro se recusar a reconhecer a realidade, pode ser considerada insensato. Vamos ver, alguém que não usa a inteligência dada por Deus para se submeter à vontade dele. Numa outra tradução, ou outra leitura bíblica de hoje diz: se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela o odiará por isso. Está no versículo 7, parte B, e no 8, parte A. Mas talvez a pessoa reconheça que seu raciocínio está errado e aceita a correção. Aí, neste caso, diz a palavra do Senhor, ela se mostra sábia. Ser sábio é não se recusar a ser corrigido. Ser sábio é desejar aprender e assim tornar-se mais sábio ainda. Portanto, querido, faremos bem em não apenas procurar sabedoria nos outros, mas exercitá-la nos mesmos.
Então não procura sabedoria não, procura exercitá-la nessas pessoas que você quer corrigir, não é? Como assim? Rendendo-me à verdade de Deus, sempre que ela se mostrar contrária ao que acreditávamos até então. E terminando, eu quero deixar para vocês que quem reflete sobre a Bíblia com atenção e humildade, sempre reconhecerá a verdade divina. Veja bem, quem reflete sobre a Bíblia com atenção e humildade, é muito importante, você sempre reconhecerá a verdade divina. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Querida igreja, Pai do Senhor Jesus, podeis sentar neste culto cristocêntrico, onde estamos sentindo a presença de Deus. Trago uma breve reflexão inspirada no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Nós sabemos, queridos irmãos, que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que, através da igreja, busca implantar e avançar o seu reino na terra, mesmo com todas as dificuldades espirituais que o inimigo de Deus, o adversário, propõe. E é evidente que Deus fez o homem para nutrir com ele comunhão. Deus fez o homem e colocou no Éden, no jardim, para desfrutar de um relacionamento com o ser eterno. Mas vindo o inimigo e seduzindo o coração de Eva e de Adão, trouxe ali um caminho pecaminoso que rompeu, que obstruiu esse elo de comunhão com Deus. Deus não ficou com as mãos na cabeça, aturdido, pois na eternidade sua presciência já tinha um plano da redenção estabelecido na pessoa de Cristo. E em 3:15 de Gênesis nós temos a primeira profecia bíblica, que alguns chamam de proto-evangelho, quando Deus anuncia a sentença da serpente, que embora perseguisse o homem, no fim, alguém nascido homem esmagaria a cabeça do inimigo. E o Senhor Jesus veio à terra, encarnou, de maneira milagrosa. Deus usa a irmã Maria, que ao ser tocada pela virtude do Altíssimo, o poder do Espírito, concebe de maneira sobrenatural o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E o inimigo morria de medo do avanço da obra de Cristo, por isso que muitas vezes procurou atrapalhar. Quando Herodes recebeu a notícia de que estrangeiros chegavam para adorar o menino rei, baixou um decreto para que se matasse todos os bebês. Deus providenciou um escape para José, Maria e Jesus, e o Senhor Jesus escapou. Cresceu, iniciou o seu santo ministério e, evidentemente, quando começou a evidenciar as suas obras, sofreu de maneira mais feroz a oposição e a resistência. Muitas vezes o inimigo quis até apoderar-se de Cristo, usando os seus opositores, mas ainda não era o tempo na agenda de Deus de Jesus ser entregue. Até porque Jesus dizia que ninguém ia tirar a sua vida, Ele mesmo a daria,
e depois teria poder para tomá-la de volta. Muitas vezes o diabo preparou esquemas, mas Jesus ia, por milagre de Deus, tendo livramento. Quando chegou o tempo na agenda de Deus de Jesus ser entregue, o inimigo tentou virar a chave e usar o Sinédrio e Judas para retardar o sacrifício pascal. Mas na mesa da ceia, Jesus disse para Judas: o que tens para fazer, faze depressa. Porque quem estava no comando da agenda de Jesus não eram os homens, era o Deus El Shaddai, que tem o controle de todas as coisas nas mãos. O Senhor Jesus atravessou a via dolorosa, subiu no madeiro, sofreu todo escárnio, zombaria, pressão psicológica, dores físicas, mas Davi cantando profetizou que Deus não deixaria que o seu santo visse a corrupção. E Pedro entendeu bem para quem era destinada esta promessa, quando na sua pregação em Atos 2, retoma esse texto, relembrando que Jesus ia ser guardado pelo Pai, que não ia permitir nem que as bactérias trouxessem decomposição para o seu corpo. Ficou retido no túmulo por um fim de semana, ganhou até um túmulo de presente. Ele não tinha um plano funerário, mas só durou um fim de semana, porque a morte arrodeava querendo tragá-lo. Mas como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha uma porta de entrada para tragar o corpo do Senhor. No terceiro dia, na manhã gloriosa, quando as mulheres iam visitar o corpo, o defunto, Jesus estava ressuscitado, pedra removida, e animado para prosseguir o seu encontro com os discípulos. Não teve pressa, não era um filho mimado de um papai, não era um playboy, que assim que cumpriu a tarefa, exigiu que Deus reembolsasse a sua glória eterna. Ainda teve paciência de ficar 40 dias na terra, visitando muita gente, tratando muitos corações. Mas o Pai tinha dito a ele: se você fizer a obra completa e me obedecer, eu vou devolver a glória que você teve comigo desde a fundação do mundo. Eu vou dar a você de volta a glória. E o Pai cumpriu esta promessa quando Jesus, em nenhum saguão de nenhum aeroporto, mas nas nuvens, em Atos 1, foi ascenso aos céus. E os discípulos ficaram estupefatos naquele saguão de embarque com a partida do Mestre. E foi preciso que anjos interrompessem aquela cena para relembrar uma promessa gloriosa que ainda hoje aquece o nosso coração. Meus irmãos, não fiquem olhando para cima aturdido não, porque não é o fim da história. O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer nos céus também, em glória. Aleluia. É claro que muitos se levantaram para dizer que a ressurreição de Cristo é uma anedota, uma fábula, um conto de fadas. Mas o Senhor Jesus, que não precisa de cobertura de nenhum jornalista, o Senhor Jesus que não precisa de nenhum registro histórico, de nenhuma prova científica, de nenhum equipamento, de nenhum cientista para comprovar que Ele é Deus, Ele fez questão de dar uma prova cabal de que está vivo, que subiu ao céu e que reina soberano. O primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, prestes a ser apedrejado, tinha tudo para ser acometido por uma síndrome do pânico, por um terror psicológico, por um medo, mas deixou de olhar para a cara feia de quem lhe perseguia, subiu a sua fronte para o alto e viu o templo aberto e a tela do céu revelada, e disse: eu estou vendo o céu, eu estou vendo o Pai sentado no trono, e estou vendo o Filho Jesus de pé à sua direita. Aleluia. Jesus está vivo, Jesus está no trono, Jesus está reinando sobre todas as coisas. Mas é evidente que este intervalo entre a primeira vinda do Senhor, quando Ele é ascenso aos céus,
e a sua segunda vinda gloriosa. Esse intervalo parece que Deus está omisso. Nós estamos vendo uma escalada de corrupção, nós estamos vendo uma escalada de violência, frieza espiritual, falta de temor. O melhor termo para denominar o tipo de governo que nós vemos na terra é a anarquia. Cada um faz o que bem quer, pervertem os direitos, distorcem as leis, bagunçam os valores. O certo virou errado, o errado virou certo. A vida de uma baleia, de uma tartaruga e de um caranguejo vale mais do que a vida de um homem, imagem e semelhança de Deus. Um pai não pode orientar o seu filho no caminho do que é certo e do que é errado. Carregar um punhado de maconha não é crime, mas carregar a palavra de Deus na forma de uma Bíblia impressa pode lhe colocar na prisão. O mundo está uma bagunça. Os homens pensam que fazem o que querem, e somente há uma frente de resistência que ainda não se dobrou para esse sistema que a Bíblia denomina de Babilônia. A grande meretriz, a grande prostituta, que tem como sacerdotisa Jezabel, que traz os homens para as suas paixões. O anticristo, de maneira sorrateira, já quer dominar todas as coisas, porque o desejo do diabo é reinar, é ter todos os reinos. Ele é tão ousado que no deserto chamou Jesus para uma reunião particular, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: te darei se prostrado me adorares. Jesus nocauteou o diabo, não foi com um corinho de fogo, não foi com uma cortada de laço, mas citando a palavra de Deus: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O cão não suportou e desapareceu, mas o Filho de Deus recebeu o café da manhã servido por anjo, porque o que é dele seria dado pelo Pai e não pelas hostes infernais. Mas o inimigo está aí, avançando, querendo dominar tudo, e ele só encontra uma frente de resistência, a saber, a agência do reino de Deus na terra, os embaixadores de Cristo, a luz do mundo, o sal da terra, os candeeiros de Deus, os verdadeiros luzeiros que brilham no mundo corrompido e perverso, anônimos, perseguidos, excluídos, zombados, mas que receberam do Pai unção do Espírito e autoridade para declarar abertura de prisão. Com todo respeito, lugar até onde a PM não entra, a CEADAL entra e quebra os grilhões no poderoso nome de Jesus. Lugar onde médico não consegue entrar, Deus usa a irmã da comissão, revela o diagnóstico, diz o tratamento. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que cada autoridade, cada profissão tem o seu lugar, mas a igreja, Deus entregou algo que não entregou a mais nenhuma esfera política, cultural, econômica. A igreja é a agência que afora a bandeira do rei e que diz: Maranata. Enquanto ele não chega, vamos avançando, declarando libertação e vida eterna. Mas o inimigo está aí, tentando destruir, tentando bagunçar, tentando desorganizar. E Deus ia mostrar, através de Jesus, toda esta confusão, todas essas catástrofes ao apóstolo João na ilha de Patmos. João foi para um presídio de segurança máxima, não tinha direito à visita, mas aquele que não precisa mostrar identidade é carcereiro, aquele que não precisa passar por detector de metal, aquele que não precisa colocar nome em lista de espera para ver se recebe autorização para entrar na cela e fazer uma visita. Aleluia. Quando precisa, ele desce do trono e faz uma ronda pessoalmente na terra. E ele disse: eu vou visitar o meu apóstolo amado, eu vou visitar o meu servo. Aleluia. João ouviu um brado estonteante. Quando olhou para o lado, estava aquele ser glorificado, passeando no meio dos castiçais que é a igreja. Jesus só manifesta a presença dele na terra porque os castiçais ainda estão aqui. Se os castiçais não estivessem aqui, o mundo já tinha implodido por dentro. Mas como a igreja está ainda na terra, de vez em quando Jesus manda um refrigério, manda um escape, glória.
E ele veio trazer o escape para João. João, eu vou te revelar tudo o que vai acontecer. Tu vai olhar para a terra, vai ver muita confusão, muita corrupção, muito pecado, muita bagunça. Mas vem comigo em Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. O homem estava preso, mas estava fazendo visita no céu. Quem entende essas coisas? Porque há sistemas querendo prender a igreja, há sistemas querendo calar a tua voz, querendo atar as tuas mãos, querendo aprisionar os teus pés, Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar contigo, em nome de Jesus. Filha, minha parte eu tô fazendo, mas você não vê. Filho, começa a enxergar todos meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Escute, mas toda vez que você está chegando perto da promessa, muitos fazem isso, você sempre volta a fazer o que fazia antes, e volta pro começo, e volta ao início. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Mundo, filho, não existe servir dois senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Fazendo, mas você não vê. Não é assim? Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida. Recebe aí, meu irmão. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer, mas toda vez que você está chegando perto da promessa, você sempre volta a fazer o que fazia antes. E volta pro começo, e volta. Olha o que o Espírito
Santo de Deus fala pra você nessa noite. Filho, presta atenção. Chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaída. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Escute. Filho, presta atenção. Chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou a sua hora de sair de cima. Quantos querem essa presença? Meu filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaída. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Vida. Receba a vida de Jesus em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Cheguei esses dias em casa, pastor, com dor de cabeça. Falei pra Sheila: nossa, eu tô com uma dor de cabeça, você me dá um remédio? Ela me deu. Tomei o remédio, passou uns minutos, não passou nada. Falei pra ela: me dá outro remédio aí que não virou nada esse aí, vou tomar 2. Ela disse: não, é cada 8 horas. Você não tomou, não faz 8 minutos. Eu falei: não, mas é para fazer mais. Não, então esse negócio aí não é uma dor de cabeça simples. Tira o sapato e dá teu pé, que eu vou fazer uma massagem no teu pé. Quanta inveja, irmão. Deus está falando conosco, varão. Receba bem, isso é hoje, irmã. Daí ela começou a fazer uma massagem. Eu falei para ela: eu não sei se é psicológico, mas está passando. Ela disse: é claro que está passando. Você sabia que os sinais do nosso corpo inteiro estão na sola do nosso pé? Estudei para isso, ela disse. Está aí. Então eu achei onde está o problema. É tensão, não é coisa de mal, não, é tensão. Quando eu vi essa cena, eu lembrei desse texto. Deus está dizendo para Moisés: tira o sapato, deixa eu sentir. Sinta também. Esses dias, força de expressão, pastor. Um determinado momento na nossa igreja, uma das irmãs que foi regente do Circo de Oração chegou em mim e falou assim para mim: pastor, eu quero entregar a regência do Circo de Oração. Eu falei: mas por quê, irmã? Porque não dá mais para trabalhar com a fulana. A fulana era uma moça. Eita, alguém gritou ai aí, irmão. A fulana era uma moça que chegou e cantava muito. Então, para solar os hinos, a maioria era a fulana. Mas entre a fulana e a regente estava dando choque de vaso. Porque choque de vaso no reino também sai faísca, irmão. Eu nunca vi barro saltar faísca, mas no reino tem faísca. Eu disse: não, irmão, não faça isso não. Deus está te pedindo de volta? Não, mas não dá. O senhor vai vir amanhã na oração? Sim. O senhor pode ficar no ensaio para o senhor ver o que está acontecendo? Pois o senhor vem, fica no ensaio, o senhor vai ver. Acabou a oração, sentei no cantinho. Meu filho era pequenininho, nós sentamos no cantinho para não atrapalhar as irmãs. E a irmã começou a reger. Quando começou a reger, eu de olho para tentar dar uma captada no que estava acontecendo. E essa irmã olhando para a regente fazendo assim, ó. Aí a regente regendo e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu... Acabou. O senhor viu, não viu? Vi. Está entendendo por que eu estou entregando? Falei: posso fazer um pedido para a senhora? Pois não. Ora a senhora e oro eu, até Deus falar com um de nós dois.
Se Deus falar comigo, eu falo com a senhora. Se Deus falar com a senhora fala comigo, vamos ver. Não entrega assim não. Ela, então tá bom. Passou menos de uma semana, 4 dias se passou, toca meu telefone, ela. Pastor, Pai do Senhor, irmã. Pastor, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Eu queria entregar, mas eu não vou entregar mais não. Falei, não, mas primeiro a senhora tem que falar o que Deus falou, porque não é assim, não vou entregar. A senhora se arrependeu ou Deus falou? Não, Deus falou. Tem uma amiga minha que está morando em outro estado, e ela ligou para conversar comigo, e do lado dela estava uma missionária, que eu não conheço, e ela pediu para a missionária dar uma palavrinha para mim. Quando ela passou o telefone para a missionária, que a missionária disse, alô, eu falei, Pai do Senhor, querida, ela, assim te diz o Senhor. Eu não estou te pedindo nada de volta, eu te dei, mas não estou pedindo. Ela diz, pastor, mas Deus estava rápido demais. Olha a simplicidade da irmã, porque eu pensei em pensar. Quando Deus falou, eu não te pedi nada de volta e não aceito o que tu está querendo me devolver, eu ia pensar, mas não deu tempo. Eu ia pensar, Senhor, mas o Senhor está vendo que é ela. Mas antes de eu pensar, Deus falou, e ela eu coloquei do teu lado para te ajudar mais. Porque enquanto ela estiver do teu lado, tu vai falar menos, orar mais e vigiar mais. É a pedrinha no sapato do profeta. Que Deus não vai tirar, mas nós vamos chegar até lá, e o nome de Deus, e vai chegar junto, hein, irmão? Tem que chegar junto. Jesus me deu a oportunidade de pisar nos Estados Unidos para pregar. E quando eu estava saindo da cidade onde eu estava para ir para a cidade onde eu embarcar de volta para o Brasil, quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Os carros são intergalácticos, o asfalto é maravilhoso, mas eu tive uma sensação que o pneu do carro do pastor estava furado. Mas eu fiquei com vergonha de falar para o pastor, pastor, o pneu do seu carrão furou. Tremendo tudo, mas teve uma hora que eu não aguentei. Estávamos atravessando 7 quilômetros de ponte em cima de um braço do mar. Aí eu falei para ele, pastor, não sei se é impressão minha, mas pelo menos do meu lado aqui está balançando bastante. Será que o seu pneu está furado? Ele olhou para mim e falou, não, pastor, é o vento que está soprando, a ponte está balançando. O sangue de Jesus tem poder. Falou, Jesus, eu tenho mulher e filho para criar, a promessa é tão linda na minha vida. Eu falei, a ponte está balançando? É a ponte, fica tranquila, ela não cai não, nós vamos chegar lá de lá. Falei, pastor do céu, mas parece que está tudo solto. Ele, é a engenharia da América, pastor. Se a engenharia da América fosse igual a do Brasil, quando nós enfrentássemos tufão, não ficava pedra sobre pedra. Agora a engenharia da América é assim, para enfrentarmos os tufões que passamos por aqui. Ele disse, o último tornado que nós enfrentamos aqui deu vento de picos de 180 km por hora. Eu disse, pastor, eu nem sei o que é um vento de 180 km por hora, porque meu carro não aguenta 120, eu não sei o que é 180 km por hora. Ele disse, 180 km por hora, pastor, nós atravessamos essa ponte e chegamos do lado de lá. Só para o senhor ter uma base, teve pessoas que até hoje não sabem onde foi parar a árvore da calçada. O vento arrancou árvore com raiz e tudo. Carro voou no olho do furacão. Casas foram arrancadas com o vento, o tornado que teve. E do lado de lá a gente olhava nuvem negra passando. E a gente olhava para essa ponte, pedaços da ponte balançava que nem folha de papel. Mas quando passou, foi feita uma reforma na ponte, mas a ponte estava de pé. Ele disse, isso é um vento e o estrago de um vento de 180 km por hora. Aí eu entro nesse texto, toda vez que eu falo essa passagem, eu me lembro, irmão, se um vento de 180 km por hora arranca a árvore com raiz e tudo, pega o carro e não devolve, leva a casa e não sabe para onde foi, a pergunta é, qual foi a velocidade do vento que Deus soprou com o nariz, secou a terra, abriu o mar, prepara um glória? Não voou um crente. Não, ninguém foi embora, não despenteou nem a chapinha das hebreias. Porque vento de Deus não arranca o que está no lugar do lugar. Vento de Deus pega o que está fora do lugar e coloca no lugar. O vento pode estar soprando, mas prepare um glória, Deus vai colocar no lugar. Meus amados, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Assistimos aos testemunhos do pastor Isaías de Oliveira. Agora vamos assistir a pregação completa do pastor Isaías de Oliveira. Acompanhem comigo. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe para um amigo. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto da palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13, eu quero ler com os irmãos 2 versos, verso de número 22 e o verso de número 23.
3. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio que Deus me concede de poder retornar a esta casa de oração. Sou grato a Deus pela vida do pastor Isaac, da sua esposa, nossa irmã Luísa. Que Deus continue abençoando este casal e também o trabalho das mãos dos servos de Deus nesta cidade, em especial neste campo. Que Deus continue abençoando a vida do coordenador, pastor Júnior Carvalho, a sua esposa, nossa irmã Radassa. Que Deus continue abençoando e prosperando da mesma forma o vosso trabalho. Cumprimentando os nossos irmãos, eu quero cumprimentar a todos os obreiros, agradecer a Deus pela vida dos companheiros que aqui estão, agradeço a Deus pela vida da minha família que me acompanha e quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã e louvar a Deus por estes 50 anos. Não vou ficar me estendendo nos agradecimentos, porque homenagem maior do que essa que vocês receberam até aqui não teria mais. Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vossa casa, a vossa família, que Deus vos faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. As irmãs sabem que as irmãs são a coluna do vosso lar. A cabeça é o esposo, mas a coluna é a esposa. Eu estava aqui sentado e vi o pastor Isaac dizendo, parabenizando as nossas irmãs pela fidelidade, a correria do dia a dia, a labuta do dia a dia, ainda à noite estar na igreja, cuidar de casa, filho, marido, enfim. Eu tenho 45 anos de vida, todos eles na igreja. Você vai ver muita mulher caminhando só, mas é difícil você ver o esposo caminhando só. Você vê a mulher caminhando só, lutando pela casa e Jesus alcançando a família, porque as irmãs são a coluna do vosso lar. Irmãos, a cabeça pode ser o esposo, mas se a coluna for fraturada, o corpo é paraplégico. Não adianta a cabeça funcionar se não tiver mobilidade, mas se o corpo estiver em ação, o nome de Deus é glorificado. Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Capítulo 13 de Juízes, verso 22 e o verso 23, que está escrito: E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto vimos Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Amém. Tome assento, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que o povo já está dentro da terra prometida. Eu peço a sua atenção nesse início da minha fala para você entender aonde Deus quer nos levar. A Bíblia diz que o povo já está dentro da terra prometida. Terra esta que a Bíblia vai dar alguns nomes a ela. A Bíblia vai chamar esta terra, por exemplo, de terra gorda, de terra farta, de terra que emana leite, terra que emana mel. A Bíblia vai chamar esta terra também de terra larga. A Bíblia vai chamá-la de terra espaçosa. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia também chama esta terra de terra prometida. Agora, preste atenção no contraste da realidade. Apesar da Bíblia chamar a terra de terra larga e espaçosa, o texto diz que o povo está vivendo num aperto. Apesar da Bíblia dizer que a terra é farta, que emana leite, que emana mel, a Bíblia vai dizer que o povo está vivendo e passando por uma escassez. A pergunta é: Deus está falhando com a terra? Não, Deus continua fiel no mesmo lugar. Na verdade é o povo que estava apático com as coisas de Deus. E a regra é clara: quando eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Mas quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. E todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, a Bíblia diz que Deus usava uma nação como vara da correção para repreender Israel e fazer Israel se lembrar de Deus e retornar perto de Deus. E na ocasião deste texto, o inimigo tem um nome: são os filisteus.
E a Bíblia diz que eles estão sendo oprimidos por 40 anos, irmão. Olha o preço da desobediência. 40 anos sendo oprimido por uma nação inimiga por conta da rebeldia. Por quê? O verso primeiro vai dizer: porque tornaram fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, eu repito, Deus levantava uma nação como vara da correção para repreender Israel, para Israel poder se lembrar de Deus. E dentre os nomes que a Bíblia vai dar a esta terra, a Bíblia vai chamá-la de terra prometida. Prometida porque nascera do coração de Deus para um homem. Tudo começa entre Deus e um homem. E esse homem, você sabe, é Abraão, que teve tanta afinidade com Deus, e Deus se agradou tanto daquele homem, que a Bíblia vai dar 2 títulos. Deus vai dar 2 títulos a esse homem: primeiro, pai da fé, e segundo, amigo de Deus. É com este homem que Deus se relaciona, e é com este homem que Deus faz a promessa. Agora deixa eu abrir um parênteses. Graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir: tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. O médico pode ter desenganado, com todo respeito à medicina, mas Deus nesta noite pode descer aqui e dizer: antes de sair o laudo médico, eu posso dar vitória e te curar, e o meu nome ser glorificado. Deus pode prometer, porque Deus pode cumprir. A pessoa pode ser amiga do dono da empresa, o empresário pode até te prometer a porta de emprego, mas por um determinado momento ele pode não cumprir, porque as forças dele podem faltar. Mas Deus é tão tremendo que numa noite como essa, antes de você fazer o currículo, Ele diz assim: eu vou abrir a porta, eu vou soprar teu nome, eu te coloco lá. Eita, você pode dar um glória por esta palavra? Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. Por que eu digo isso? Porque se você olhar o currículo de Abraão, você vai ver que a promessa que Deus fez a este homem, só Deus podia cumprir. Esse homem, se você for puxar o currículo dele, Deus fez algumas promessas a ele. Mas eu quero enfatizar 2. Primeiro, Deus promete para esse homem uma terra. Deus fala para ele: eu vou te dar uma terra, Abraão. Não é terra e área de lazer, não. Eu vou te dar uma terra porque eu preciso fazer a tua semente crescer. Vai crescer tanto que vai se tornar uma nação. E eu não vou deixar o teu povo sem endereço, não. Eu vou dar um endereço próprio. Então, primeiro, Deus promete a ele uma terra. Segundo, Deus promete a ele um filho. Aí que está o X da questão. Deus promete a esse homem um filho, um herdeiro. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pela manhã eu me dirijo com louvores ao Deus que sirvo, é minha única esperança. Pela manhã eu lhe invoco com minha alma, ele suplico que me dê sua doce calma. Ele me escuta, pois me ama tanto, e me alivia de qualquer quebranto. Dá-me sua mão, que é poderosa e forte, para livrar-me da horrenda morte. Quando a noite se aproxima tenebrosa, em elevar-me em oração, minha alma goza. Sinto paz inesgotável, doce e grata, porque temor e ansiedade Cristo mata. Também elevo meu cantar ao céu, quando a terra baixa o negro véu. O sol se esconde, permanece
esplendor, seu rosto assim avistou. E agora vou apresentar uma dupla abençoada que está louvando a Deus com a gente. Canção e louvor, estão aqui. Amém, vamos dar a Jesus. Brilha sua luz muito penetrante enquanto durmo. Põe sua mão sobre mim se estou enfermo. Me fortalece, me sustenta com sono. Pois é meu rei, meu salvador, és o meu dono. Ao despertar pela manhã, eu sinto que Deus invade a minha alma em pensamento. Vejo a Jesus, meu Redentor amado, por meus pecados numa cruz cravado. Vejo sangue em suas mãos que tem jorrado. Vejo sangue vertido em sua face. Vejo a coroa de espinhos em sua fronte. E a multidão escarnecendo insolente. Pelo que disse quando ao céu subiu, cheio de glória em majestosa nuvem. Ficai comigo, em breve voltarei para buscar vós que sois povo meu. Ficai comigo, em breve voltarei para buscar vós que sois povo meu. O céu subiu, cheio de glória em majestosa nuvem. Ficai comigo, em breve voltarei. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Um dos maiores milagres que você já ouviu na sua vida. Presta atenção nesse testemunho do missionário Miguel Oliveira. A minha história ela começou lá atrás, né? A minha mãe ela frequentou um centro espírita onde ela ficou por 7 anos, né? Minha mãe acabou se desviando dos caminhos do Senhor e quando ela já quando ela já era adulta, ela foi para esse caminho. E a minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos, antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo dentro do ventre, né? E ali, minha mãe perdeu esses 2 filhos e o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença, né? Ou até mesmo morto, como foi os 2 filhos que minha mãe acabou perdendo. E Pedro, minha mãe ficou muito preocupada, né, com tudo aquilo, mas ela acabou tendo os filhos. Ela acabou me tendo, na verdade. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. Quando isso aconteceu, minha mãe ficou muito preocupada e
acabou se preocupando muito, mas acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei e da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho, perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então, eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para a dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Isso foi um marco, isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. Isso foi algo que Deus moveu e no dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Caramba. E o que desperta a curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja, porque minha mãe era de um centro. Foi o próprio Deus que... No terceiro dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. E quando chegou no 7º dia eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. O que porventura seria impossível para Deus? Eu te digo nada. Se esse vídeo falou teu coração, tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Os créditos vão para o canal Trendcast. Canal Trendcast. Entra lá, se inscreva, assista os vídeos, porque tem esse vídeo completo do missionário Miguel Oliveira. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, se você não é inscrito, de nos seguir para mais vídeos, porque
nós estamos postando vídeos aqui, testemunhos que falam poderosamente aos corações e tem feito com que vidas tenham restauração, tenham transformação, nos ajude a crescer aqui nas plataformas digitais. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Até o próximo vídeo. Paz. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Oh, glória! Terminando mais uma etapa nessa tarde de hoje. Primeiro, agradecer a Deus, por essa oportunidade. Segundo, agradecer a meus ouvintes. Espero que vocês tenham acompanhado com fé, com adoração, crendo na palavra do Senhor cada dia mais, em nome de Jesus. Tá bom assim? Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã em nome do Filho dele, Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe todos meus ouvintes, em nome de Jesus. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.